happy now. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Coisa Boa é Ser Feliz. Comigo, Lenisa Almeida. É muito bom estar com você mais uma vez. E hoje, vocês já viram, olha, nosso programa começa direto aqui do supermercado Tausch. Nós estamos no Tausch Sul e, claro, já com sugestões. Quando a gente vem para o supermercado, tem sugestões com a Karina, nossa nutricionista Prevencor. E por que nós estamos aqui? Porque nós chegamos na metade do nosso projeto Verão, o nosso desafio de verão. Eu e a Rita já fizemos mais uma avaliação e a Karina vai contar pra gente o que é que acontece a partir de agora e como é que ela vê, né, o nosso desempenho nessa metade do nosso desafio de verão. Ainda hoje vocês vão acompanhar com a gente como é que foi também a super caminhada da Unimed de Bem com a Vida. Eu estive lá e foi uma grande festa e eu vou mostrar para vocês no nosso programa. E também vocês vão ver mais dicas da Santa Amora, ou seja, o programa está repleto de novidades, mas o especial do programa hoje é a nossa participação especial da Karina e o nosso passeio com dicas também de alimentação, dicas preciosas, o que comer e o que não comer, essas dicas direto aqui do supermercado Tausch. Então vamos começar? Não vamos perder tempo não, porque a Karina e a Rita já estão aqui, olha, e o nosso carrinho também, né? Vamos ver o que é que a gente pode comer e o que é que não pode. É só um pouquinho, não dá para falar tudo, mas a Karina vai dar dicas pra gente. Tudo bem, meninas? Tudo bem com você, Rita? Tudo em paz. Tudo bem, professora Karina? Tudo bem? Tudo ótimo. Nós fizemos então essa avaliação, chegamos na metade do caminho, né, gente? Daqui pra frente tem que fazer tudo certinho, né, Rita? Verdade. Deu para perceber que nesse metade do tempo aí que a gente já caminhou, a dificuldade que a gente tem, né? Que é vida real. Vida real. E agora sim, a gente começa agora, apesar de já ter tido bom resultado, a ter um pouco mais de hábito, alargando alguns hábitos ruins e começando. Mas é uma luta, né? Todo dia tem um problema, dificuldade para ir para academia, mas não pode desanimar e nem desistir, porque a gente viu, né, apesar de tantas dificuldades, que o resultado vem, só depende da gente, né? Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz, apesar de eu não ter conseguido cumprir tudo, né? Mas o resultado eu achei que já foi bom. E eu acredito, mesmo a gente terminando esse nosso desafio de verão, eu continuo com o desafio da minha vida, né? De boa alimentação, de ter um peso legal, né? Esses exames voltarem ao normal e permanecer, né? Só lembrando que o desafio termina em dezembro, dia 16 de dezembro, quando a gente encerra a nossa temporada 2013 e nós chegamos na metade, exatamente na metade do desafio. Então a Rita vai fazer os exames, né, novamente, e nós vamos mostrar o resultado lá no finalzinho do ano, em dezembro, com um programa super especial. Então agora a gente tem metas, daí é legal estipular metas, porque assim o compromisso aumenta. Com certeza, eu tenho essa meta agora, eu quero ver, estou muito ansiosa para ver esse resultado de exame, que eu tenho certeza que deu resultado também, porque a alimentação melhorou bastante. Não estou 100%, né? A Karina sabe que é o que eu sempre comentei aqui. Eu acho que é vida realmente real da gente, né? Então, a gente não está apenas um programa de TV, oba, acabou, daqui a pouco estou com 100 quilos de novo. Não. Eu quero realmente ter esse hábito de comer bem, de deixar muita coisa para trás, que antigamente eu não tinha. Isso a gente vai criando aos poucos, né? Os hábitos ruins. Consciência. Consciência, é isso aí. E legal que todo mundo que acompanha fica cobrando a gente, né, Rita? Onde você vai, o pessoal fica, olha, come direito, não é? Chamando a nossa atenção. Com certeza, até para sair comer. Te vi na TV. Tá fazendo direitinho. Tá fazendo direitinho, você não pode parar numa pizzaria. Mas isso é bom. Pode, escondido pode, né? É isso mesmo, mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo, vamos sim. De vez em quando, né, eu acho que a gente pode... Uma escapadinha, de leve, né? Muito de leve. Mas... Vamos em frente, tá indo bem. Vamos lá então, né, Karina? Você gostou da nossa avaliação nessa metade do caminho? Gostei, mas eu achei que vocês reclamaram demais já. Muito difícil, é um problema, obstáculos. A gente sabe que emagrecer não é Viu a bronca?
Emagrecer não é uma coisa simples, mas a gente precisa persistir. E mudança de comportamento a gente já falou bastante, que também não é uma coisa simples. A gente vai mudando no dia a dia, vai incorporando isso, fazendo parte da nossa alimentação e melhorando todo esse comportamento, a qualidade, né? Mas as meninas tiveram um ótimo resultado, elas estavam preocupadas muito, peso, emagreci. Elas tiveram um resultado no peso, mas muito significativo nas pregas, tá? Em abdômen, tá? Nas pregas do braço, das costas, na circunferência. Isso é muito significativo, porque muitas vezes o paciente só vai querendo, nossa, eu quero ver um resultado na balança. Não é só um bom resultado. Muitas vezes a pessoa está perdendo líquido. Então a gente tem que ter uma avaliação completa. Então assim, peso é importante, mas a avaliação, as pregas, essa avaliação antropométrica também é um conjunto. Vocês, então, perderam gordura. Palmas para nós! Parabéns para as donas reclamou. Perder gordura significa ter mais saúde, né? Com certeza, sim. Muitas vezes, assim, sua roupa eu tenho certeza está servindo melhor. Muito melhor, me sinto muito mais confortável com as roupas. Mais disposição? Mais disposição, muito mais. Sono tá melhor? Muito melhor. É isso que é importante. São esses os resultados importantes que a gente vai ver no nosso dia a dia, né? Então, assim, melhorar toda essa qualidade, né? Agora a gente, assim, além da avaliação que nós fizemos, a gente tem até dezembro, meio de dezembro, as meninas precisam melhorar ainda mais a qualidade. Hoje a gente conversou, já tinha conversado a semana passada com a Rita, tá? A Rita parou de comer aquela compulsão que ela tinha por doce, melhorou todo essa ingestão de fibras, de folhas, das frutas, de alimentos integrais que, consequentemente, ela está bem nutrida, diminui a vontade de comer doce. E a Helenisa também, a gente precisa fazer alguns ajustes, melhorar um pouquinho mais essa qualidade do jantar, quebrar um pouquinho, melhorar mais esse fracionamento e vamos que vamos. E no exercício também. Aumentar, né? Aumentar o ritmo, inclusive. Porque até agora as meninas estão conseguindo uma média aí de 3 vezes na semana. A gente conversou hoje para elas passarem novamente por uma avaliação e conversar com o orientador delas para ver se a gente consegue aumentar um pouco mais esse exercício, para estimular esse metabolismo. Para aumentar o ritmo mesmo do corpo, para queimar mais. Né? Isso, porque assim, o corpo da gente ele vai se acostumando com o tipo de alimento, a quantidade, com o tipo de exercício. Uma hora o corpo, as pessoas falam, nossa, por que eu não consigo mais eliminar, emagrecer? Esse corpo está habituado. Ele vai se acostumando, então a gente vai ter que fazer as modificações na alimentação, tá? Ver o que a gente precisa colocar mais, o que está faltando e fazer os ajustes aí também no exercício. Precisamos dar um susto no corpo, né? Um chacoalhão, um susto desintoxicada, né? Faz parte, precisa mesmo. E hoje a gente vai aqui pelo supermercado Tausch, mais uma vez receber essas orientações, né? Como comprar corretamente, porque não é só chegar e comprar o produto, tem que comprar corretamente, começando pelas carnes. Então, a gente vai falar um pouquinho de carne vermelha, tá? Que as pessoas têm consumido diariamente, a gente precisa reduzir um pouquinho e colocar peixe, ovo, frango, né? E aí fazer o rodízio das carnes. Só que a gente veio falar de alguns cortes magros que são importantes também, né? Na escolha da carne a gente já vai nos cortes magros. Então assim, quais são alguns cortes a gente vai orientar? Então, seria o coxão mole, tá? O coxão duro, o lagarto, o alcatra e o patinho, tá? Aqui tem olhar na quantidade de gordura, só de bater o olho a gente já vê. É assim, por que a gente fica preocupado? Porque por mais que a gente tenta retirar a gordura externa, a gente tem gordura intramuscular. Por isso que às vezes carne vermelha em excesso interfere aí no colesterol. Porque por mais que a gente tire essa gordura, é importante também você ter lembrado aí, falar da gordura, porque a gente consegue avaliar, se a gente olha para uma carne, se a gordura for mais branquinha, for clara, é de um animal novo. Tá? Então, quando a gordura está mais amarelada, a gente sabe que se é o boi, o animal, já é um animal mais velho. Às vezes a carne pode estar mais dura. Então, isso também é uma avaliação que a gente pode fazer, uma prévia. Então, essa gordura mais amarelada faz mal? Na verdade, também, né? É uma gordura que pode interferir, que se a pessoa dá sabor à carne, mas a gente acaba consumindo as gorduras e interfere no colesterol. É ruim. Só que ela também é uma carne, a procedência de uma carne mais velha, um animal mais velho. Tá? Tem que prestar atenção. A gordura mais clara, tá bom? Amarelo claro, amarelo mais pálido. E não ingerir muita carne vermelha, né? Porque dificulta a digestão. 3 vezes na semana tá bom, né? 3 vezes? 3, tá ótimo. E não tirar totalmente, porque tem gente que fala, não vou comer mais carne vermelha. É importante a ingestão de carne vermelha, né? De proteína. Proteínas, aminoácidos. Assim, a gente não precisa ser radical.
A gente não precisa tirar totalmente, mas vamos fazer rodízio. A gente já conversou, acrescentar outros tipos de carne que a gente pode colocar na alimentação. Agora, peixe, né? Peixe é uma coisa que o brasileiro não consome o quanto deveria, não é, Karina? Peixe é muito importante, né? Ômega 3 a gente encontra no peixe, gordura mais magra. E eu sempre falo para observar assim, no peixe, o olho do peixe tem que estar brilhante e a escama bem firme, tá? A gente, no mínimo, deveria colocar uma vez na semana. O ideal seria 2 vezes na semana. E qual a escolha desse peixe, né? Que a gente tem ômega? Salmão, truta, arenque, né? Que às vezes a pessoa tem dificuldade, que são peixes com valor mais alto, né? Então, assim, o que é um peixe mais simples que a gente também poderia fazer aquisição? Atum e sardinha, tá? Que tem coenzima Q10, que dá energia, tem ômega 3, então a gente também poderia colocar na dieta. Atum, sardinha, a gente tem in natura e tem a latinha. A latinha, vamos dar uma olhada na lata? Bom, a latinha eu acho que está em outro lado, depois a gente mostra. Mas vamos falar dos congelados aqui primeiro, que tem o peixe congelado e depois tem legumes congelados ali. Isso. É, assim, é mais difícil aqui no interior, a gente tem peixarias, o ideal seria peixes mais frescos, mas se a gente não tem, a gente poderia optar pelo congelado, porque também é uma carne de boa qualidade, certo? Agora, os enlatados, atum e sardinha, com moderação, porque na lata, de preferência, a gente já comentou, teria que ser em óleo, porque conserva o ômega, uma lata não amassada. O problema da lata é que tem alumínio, né? Hoje a gente é um metal muito pesado, tá? Que ele traz algum certa toxicidade no organismo. Então a recomendação, uma vez na semana. Uma vez na semana? Uma vez na semana só. Olha, nós temos congelados aqui, vamos voltar aqui, que eu sei que aqui tem legumes, acho que congelados, né? Que facilitam muito a vida da gente. Podemos falar aqui agora, Karina? Podemos. Então vamos aqui, ó, rapidinho, porque às vezes para facilitar, ó, tem ervilha, couve-flor, brócolis, tem a saladinha aqui, olha, um mix. Helenisa, se eu falar para você que a melhor opção, os congelados não é. Porque a gente, né, em relação assim aos legumes frescos, couve-flor, brócolis, bem mais saudável quando a gente também a gente consegue conservar mais as propriedades. Mas assim, é melhor consumir, eu indico até ervilha, assim, os brócolis, quando o paciente tem essa vida corrida, não consegue colocar em prática a janta, tem maior dificuldade. Então assim, a gente poderia colocar, não todos os dias, mas a gente poderia colocar na dieta. Tá? É uma forma assim da gente ter algumas fontes de magnésio, de fibras, tá? E para quem não consome, é melhor consumir o congelado do que quem não tem outra opção. Quem não tem outra opção, mas assim, não é tão ruim a qualidade, tá? O problema, assim, da gente falar dos congelados, né? Legumes tudo bem, mas assim, pro lado de lá, Alex, que a gente encontra as lasanhas, as pizzas, os produtos já semi-prontos, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O teor de sódio, tá? Gordura trans, tá? Gordura saturada. Então, assim, tem pessoas que só comem isso todos os dias. E agora tem muitas opções, né, de outros pratos prontos, por exemplo, estrogonofe, não é? Tem agora uma variedade incrível. Tem tudo pronto hoje, né? Esse mundo prático que ninguém tem tempo, então, assim, atenção, cuidado. Esses dias eu estava vendo, além da feijoada, né, que eu sempre já tem, agora vem todo tipo de feijão semi-pronto, né? É uma loucura agora a praticidade, né? Tentando oferecer a praticidade, tira completamente a saúde. Então, junto com a praticidade, a gente não pode esquecer que vem um monte de sódio, de conservante, porque se a gente for pensar quanto tempo que o produto fica ali, né? E ele não é tão natural. Então, assim, cuidado, atenção. Eu sei que para colocar em prática não é tão simples. Eu sempre falo, brinco, voltar lá no tempo da vovó, onde tudo era saudável. Mas também não dá para deixar tudo industrializado na vida da gente. A gente tem que dosar. Moderação. Tem que se organizar também, né? Se organizar, ir no mercado uma vez por semana, fazer a feirinha, tá? Porque se a gente começa a semana sem ter os legumes, as verduras, as frutas, a gente já começa fazendo tudo errado. Bem, olha, nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos falar de arroz, não é? Arroz, edamame. Aí tem, como que é o nome mesmo? Edamame. Edamame. Vocês já ouviram falar em edamame? Já ouviu falar? Nunca, esse não. Edamame. Presta atenção, anota aí, espera o intervalo e na volta, além do arroz, né? Porque parece fácil o arroz, mas tem vários tipos. Nós vamos conhecer um pouquinho e vamos conhecer esse tal de edamame. O que é, para que serve, como você vai usar
e quais são os benefícios do tal de edamame. E a adoçante, que também parece uma coisa fácil, mas vários. A gente tem um pouquinho, às vezes, de dificuldade, né? Porque quando a gente vem no mercado, são muitas marcas, muitos tipos, e aí vem várias dúvidas que a gente pode esclarecer hoje. Uso também, às vezes, né, contínuo, se é bom ou não, mas isso tudo depois do intervalo, você não pode sair daí e a gente já volta com mais sugestões para vocês direto do supermercado Tausch. Gente, vamos para o intervalo rápido. A gente